Olá, estudantes EducaPE, bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Botelho. Nossa aula de hoje é a aula de número 33, onde vamos falar de economias desenvolvidas. Hoje vamos falar um pouco sobre os países desenvolvidos, os chamados primeiro mundo. Iniciamos hoje o nosso quarto bimestre, tá? Depois de trabalhar bastante sobre economia, as questões econômicas no bimestre passado, agora nós vamos iniciar falando dos países, tá? Dos países desenvolvidos, esses países que dominam do ponto de vista industrializados, econômicos, que são potências econômicas que dominam o mundo em geral. Sejam todos bem-vindos para a nossa lição de número 33, Economias Desenvolvidas. Bom, vamos começar fazendo uma classificação, compreender os países a nível de classificação, tá? Por muito tempo se usou uma nomenclatura em chamar os países em primeiro, segundo e terceiro mundo. Na verdade, todo o século XX foi desenhado nessa classificação de países. Países de primeiro mundo, segundo e terceiro mundo. É importante a gente compreender os termos para a gente não estar mais falando as coisas erradas ou dizendo aquilo que já não corresponde mais a uma realidade. Então, compreender essa primeira classificação é importante antes da gente entrar aqui para o que está moderno, para o que está atual, tá? Primeiro mundo era aquele país que era industrializado, rico economicamente, de alto PIB, e que, sobretudo, era um país capitalista. Ser segundo mundo era ser um país industrializado, rico também economicamente, mas era um país socialista. Então, defendia ideologias diferentes. E o terceiro mundo era o resto. Não interessava se era capitalista, socialista, o resto. Então, o Brasil, por muito, era chamado de país de terceiro mundo, porque a nossa ideologia não interessava, porque era a ideologia do país pobre, não interessava para o mundo, então tanto faz ser capitalista, socialista. Interessava somente aqueles países que queriam, e que estavam disputando, na época, Estados Unidos e Rússia, que disputavam, a União Soviética, que disputavam a ideologia do mundo, e aí tinha a ideia de convencer o terceiro mundo. E, inclusive, nesse movimento, alguns países da África e da Ásia criaram um movimento do chamado países não alinhados, que, em vez de ser chamado de terceiro mundo, eles eram chamados de países não alinhados. Como essa classificação ela é uma classificação de caráter pejorativo, ou seja, ela tem um ar de preconceito, porque foi criado pelos países capitalistas essa classificação, porque por mais que você fosse industrializado ou desenvolvido, o simples fato de ser socialista fazia de você segundo e nunca primeiro. Então, esse termo começa, do ponto de vista científico, acadêmico, a deixar de ser usado, porque, sobretudo, ele é um termo que é carregado de preconceito. Porém, as pessoas continuam adotando ainda chamar um país desenvolvido de primeiro mundo e um não desenvolvido de terceiro mundo. Só que a Guerra Fria acabou, o socialismo morreu do ponto de vista da Guerra Fria, e aí não fazia mais sentido chamar ninguém de segundo mundo, porque não existe mais essa nomenclatura. E aí ficou país de primeiro ou de terceiro. Só que alguns países ficaram sem contexto. Por exemplo, o Brasil. O Brasil não é primeiro mundo, porque não era um país industrialmente forte, e muito menos economicamente forte. Era um país pobre. E aí o que acontece? Nem era capitalista, nem era socialista. O Brasil não se identificava ainda como nenhuma ideologia. O Brasil sempre teve essa ideia do pragmatismo. Eu estou do lado de quem está ganhando. Quando está bom para mim, está tranquilo. E aí, na nomenclatura atual, a gente não tinha onde se encaixar. E aí a gente carregava o peso de ser eternamente um terceiro mundo. Bom, apesar de ainda se usar esse termo, principalmente o de primeiro mundo, hoje, para a academia, para a geografia, não é mais interessante, não se usa mais. O que é que a gente usa hoje em termos de classificação? Ou você vai dizer que o país ele é desenvolvido, ou ele é emergente, ou ele é subdesenvolvido. Então, desenvolvido vai ser o país rico, industrializado, de alto PIB. O subdesenvolvido é aquele pobre, o país pobre. E o emergente, é aquele que está em processo de crescimento, em processo de industrialização, que é o caso do Brasil. O Brasil ainda hoje é considerado um país emergente. Nós não somos autores do mundo, mas também não pode-se dizer que o Brasil é um país pobre.
porque nós temos uma produção, né, de riqueza equiparada aos países desenvolvidos. Mas existem outros fatores que não nos permitem ainda ser considerado um país desenvolvido, sobretudo os fatores sociais, que a gente fala já. Mas até essa nomenclatura em desenvolvido, emergente, subdesenvolvido, também não é atual e ela já vai se perdendo espaço para uma nova nomenclatura, que seria o que a gente chama hoje de países centrais, semiperiféricos e periféricos. Aqui se compreende país central, aquele que está no centro do mundo, não geograficamente localizado, mas no centro das questões políticas, das questões econômicas, ou seja, são os países que estão por dentro, né, do comando do mundo. Esses são os países centrais. Nós vamos ter os países periféricos, que são aqueles que estão distantes das decisões do mundo, né, e que só vão indo com a maré. E temos os semiperiféricos, que são os países que querem ter uma atuação, né, internacional mais forte, mas carregam ainda o retrato da periferia junto com ele, que é o caso do Brasil. É um país de referência internacional, mas que carrega aspectos ainda dos países periféricos com ele, sobretudo as questões sociais. Mas hoje, a classificação mais correta é chamar países de centrais, semiperiféricos e periféricos, ok? Existe ainda uma outra classificação muito comum de cair no Enem, inclusive nas provas, que é chamada de países do norte e países do sul. Agora, faça observação aqui nesse mapa, porque quando a gente fala de países do norte e países do sul, não se deve considerar a questão geográfica de novo. O que é que se chama aqui país do norte? São os países centrais, os países desenvolvidos. E perceba que a Austrália, apesar de ser do hemisfério sul do planeta, lá no cantinho direito aí da imagem, lá embaixo de azul, perceba que a Austrália, ela compõe os países do norte, mas geograficamente ela está no sul do planeta. Então, essa classificação está diretamente relacionada aos aspectos econômicos e sociais, ao desenvolvimento do país. Agora veja que interessante é a geografia. Você tirando ali a Austrália e Nova Zelândia, né? E ali também na América do Sul a Guiana Francesa, que está de azul, que só está de azul porque a Guiana Francesa é considerado um protetorato da França, né? Um estado francês, então ele entra de azul porque é como se fosse a França. Mas na verdade a Guiana Francesa ela não seria um país central, né? Ela está aí como um pedaço da França. Então você tirando ali a Austrália e Nova Zelândia, perceba que o sul do mundo é pobre e o norte do mundo é rico, né? Então essa classificação tem um quê geográfico, mas não pode ser considerado único por causa da Austrália e da Nova Zelândia. Então são os países ricos. Historicamente, né, os países do norte exploraram os países do sul, e, consequentemente, nós vamos ter um mundo que gerou riqueza para o norte e pobreza para o sul. E aí essa classificação é muito comum de cair em provas também, sobretudo no Enem, tá? Bom, o que é, afinal, um país desenvolvido a um país central? São nações que apresentam elevado desenvolvimento socioeconômico. Socioeconômico, né? Desenvolvimento. Essa classificação é feita a partir de critérios do PIB, IDH e renda per capita. Vamos ter que entender o que é cada um desses para poder compreender o que é um país desenvolvido. Agora perceba, existe uma diferença entre o desenvolvimento e o crescimento. É importante a gente ter isso com a gente, até inclusive nas nossas decisões políticas. Você perceba que é comum os políticos em gerais, em tempo de eleição, tá falando que assim, o Brasil precisa crescer, a gente precisa crescer. Mas poucos falam em desenvolver. Qual é a grande diferença de um para o outro? Quando você fala do crescer, a gente está falando de produção de riqueza. É o crescimento econômico, a gente precisa gerar riqueza. Existe uma filosofia por trás do crescimento. Que filosofia é essa? É aquela de fazer o bolo primeiro, deixar o bolo crescer, para depois que ele estiver grande, a gente dividir com o povo. Essa é a ideia de crescimento. A ideia do desenvolvimento é diferente. A gente não vai esperar o bolo crescer. A gente já divide o bolo desde o começo, desde que ele é pequeno. E quando ele cresce, já cresce para todos, né? Não primeiro faz crescer para depois dividir. Ter compreensão disso
faz entender, por exemplo, a realidade do Brasil. O Brasil não é um país desenvolvido, mas é um país que cresce. E por isso semi-periférico, e por isso é emergente. Ele cresce. Nosso país tem indicadores de país rico. Nós estamos entre os 9 países mais ricos do mundo. No universo de quase 173, 179 países, nós somos o 9º mais rico do mundo. Como assim eu sou o 9º mais rico? Porque o Brasil cresce. Mas ele não desenvolve, porque o desenvolver é pegar essa riqueza e distribuir para o seu povo. E não funciona assim. É o que a gente chama de desigualdade social. Quando a gente fala de renda per capita, a gente está falando justamente da divisão desta riqueza. Se o Brasil é o 9º país mais rico do mundo, por que o brasileiro não está entre os povos mais ricos do mundo? Para onde vai esta riqueza, né? Bom, compreender 3 fatores aqui que classificam se o país é desenvolvido ou não. Primeiro, o PIB, que é o Produto Interno Bruto. O que é o PIB? O PIB é a produção de riqueza do país nos 3 setores da economia: primário, secundário e terciário. Setor primário, né, que é a produção agrícola, né, extrativismo vegetal, mineral. Isso gera riqueza. Quanto mais o país produz matéria-prima, mais riqueza ele vai ter. O setor secundário é a atividade industrial. Quanto maior a atividade industrial, maior a produção de bens, maior a produção de riqueza. E, por fim, é o setor terciário, que corresponde aos serviços, que é consequência direta dos 2 primeiros setores. Então, quanto mais eu cresço economicamente, maior é o meu PIB e vice-versa. Quanto maior o PIB, maior é o meu crescimento. O Brasil é um país que tem alto PIB a nível mundial. O segundo fator que classifica o país como desenvolvido é o IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano. É aí onde o Brasil peca, tá? O IDH, ele dá pra gente a condição de qualidade de vida da população daquele país. Como é que vivem as pessoas naquele país? Como é que está o saneamento básico? Como é que está a educação? Como é que está a saúde pública? A segurança? Perceba que de todos esses fatores o Brasil fala em todos. Aqui, o IDH ele tem uma classificação que vai de 0 a 1. Quando você tem 1, tem um país perfeito, que as pessoas vivem bem. Quando é 0, né, o país é horrível para se viver. O Brasil hoje é considerado um país intermediário. Veja ali que a pontuação dele é de 0,754. 0,7. Ele estaria mais próximo de um lugar bom para viver do que de um lugar ruim. Hoje, o melhor lugar do mundo para se viver se chama Noruega. É o melhor IDH do mundo, né? De quase 1 ponto, 0,9. Já o pior lugar do mundo para se viver hoje é a República Centro-Africana. Cara, você que quer migrar, sair do país para viver em outro país, a primeira coisa que tu tem que procurar no país que tu vai é conhecer o IDH. Porque, veja, o brasileiro, muitos deles têm a mania de ir logo para os Estados Unidos, é o que vem à cabeça. Ou mesmo para a Europa. Mas poucos vão à Noruega. E se você quer qualidade de vida, talvez o lugar é lá. Perceba o IDH da Noruega. O brasileiro, ele tem o IDH ali, ó, 0,7 é IDH bom, entre regular e bom. Só que esse IDH ele é baseado numa média da população. Nós temos saneamento básico no Brasil. O problema é que existe um número muito grande de gente que não tem, né? Nós temos a educação funcionando no Brasil. Mas a gente sabe as falhas da educação brasileira que são absurdas. A gente tem saúde pública no Brasil, né? Até sistema de saúde que assim é referência no mundo, mas ninguém quer ser atendido em hospital público no Brasil, né? Por que será? Então tudo isso mostra as falhas do processo, né? E por fim vem a renda per capita, que é o mais cruel do Brasil. Porque a renda per capita é você pegar a riqueza do país, o PIB produzido, e dividir por igual por cada pessoa que vive naquele país. Então, se eu pegasse a riqueza do brasileiro e dividisse para cada pessoa, todo brasileiro ia viver bem. A qualidade de vida do brasileiro seria boa. Mas como existe a desigualdade e a concentração de riqueza no Brasil, aqui no Brasil quem é rico é muito rico. Tem muita riqueza, vive muito bem. E quem é pobre também não participa desse processo, é muito pobre. Então a gente tem a realidade dos brasileiros estão entre os mais ricos do mundo e também entre os mais pobres do mundo. Essa realidade é que não nos permite ser um país desenvolvido ainda. Bom, o que caracteriza um país desenvolvido? Aqui são as características que compõem
um país desenvolvido. Então, veja, ele tem uma industrialização elevada, né? Então, a produção industrial é altíssima, a produção de bens é alta e de riqueza também. Predomina atividades terciárias, então a produção do serviço é muito grande, as universidades precisam formar, né, profissionais para trabalhar nessa área terciária, formação técnica para essa área, porque o serviço é muito exigido nesses países, né? O Brasil até se referencia nesse sentido, porque nós temos atividade industrial forte e nós temos um setor terciário também forte, né? Por conta da produção do PIB. A gente tem um PIB elevado, que é um terceiro fator. O PIB elevado, você produzir riqueza em grande quantidade. Se você tem um PIB elevado, você também é um país desenvolvido. Veja que esses 4 fatores, o Brasil está bem, esses 3 primeiros. Industrialização elevada, ok. Não tanta quanto os Estados Unidos da vida. Mas se eu pegar, por exemplo, os países da América, da África e da Ásia, o Brasil é uma potência industrial. Tá? Predomina a atividade terciária, sim, o Brasil predomina a atividade terciária, apesar de muito tempo a gente predominou no setor primário. E o Brasil tem um PIB elevado. Aí vem agora o que nos quebra. A alta renda per capita. O Brasil tem uma baixa renda per capita. Ou melhor, a renda per capita até é alta do Brasil, mas ela não é real. O brasileiro não ganha a riqueza que o Brasil produz. O IDH tem que estar próximo de 1. O IDH do Brasil ali 0,7, está se aproximando, mas ainda não é o ideal. A qualidade de vida precisa ser boa. O brasileiro não tem boa qualidade de vida. Isso é um fato. Tá? Você vai ter 10, 20% da população. Mas a grande maioria, 80%, que precisa pegar transporte público, que precisa da assistência pública de saúde, que precisa da segurança pública, todos sofrem. Né? O brasileiro ele chega a ter um grau de desrespeito com o outro por conta do excesso de sofrimento. Quem de vocês já não teve numa fila de banco escrito a plaquinha em cima, não pode passar mais de 15 minutos e você passa mais de 1 hora e 2? Isso é uma realidade do Brasil. Então a gente é um país que a qualidade de vida ainda é muito suada, ainda é muito difícil no Brasil. Então isso nos coloca bem longe dos países desenvolvidos, tá? A expectativa de vida precisa ser alta no país desenvolvido. A do Brasil ela é mediana, ainda não é alta. Né? Ainda morre-se muito no Brasil por coisas fúteis. Né? A violência, o que leva de pessoas do Brasil não é brincadeira. A doença ainda por coisas primárias. Veio agora o Covid para mostrar um pouco da nossa realidade, né? O quanto que a gente perdeu por coisas bobas. Então, tudo isso é o retrato de um país subdesenvolvido, né? Não de um país desenvolvido. A nossa expectativa de vida cai, né? O analfabetismo, então um país desenvolvido ele tem que ter baixo ou quase nenhum analfabetismo. O Brasil tem baixo analfabetismo comparado com outros países do mundo, mas a quantidade ainda é elevada de analfabetos no Brasil. E o analfabeto ele é a base, porque o analfabeto é aquele que não sabe nem ler nem escrever. Mas o Brasil ele é enriquecido de analfabetismo estrutural. Eu sei ler e sei escrever, mas não sei processar informação. Então eu pego aquilo que me vem de primeira e faço daquilo a minha razão de existência e de mundo, né? Tá aí o nosso cenário atual de mundo para interpretar o que eu estou querendo dizer. Nós temos muitos analfabetos funcionais. A gente aqui no Brasil não estuda para aprender, na grande maioria a gente estuda para passar de ano, né? Então o que acontece? A gente forma pessoas superficiais de conteúdo, superficiais de aprendizado. E aí a gente cria toda uma sociedade baseada numa coisa superficial. E, por fim, vem a reduzida taxa de mortalidade nos países desenvolvidos, né? Se morre pouco. No Brasil, infelizmente, nossa taxa de mortalidade ainda é alta, né? Comparada a um país desenvolvido. Você vai à Europa, você vê que a população está envelhecendo. Você vai ao Japão, chegar a 100 anos é uma coisa comum. No Brasil, não, né? No Brasil, a nossa mortalidade ainda é muito alta, em todos os sentidos. Se perde muita vida por coisas fúteis no Brasil. Isso precisa mudar. Né? E é isso que nos coloca ainda como um país que produz riqueza de PIB alto, mas socialmente nós somos pobres, socialmente nós não temos qualidade de vida, socialmente o brasileiro ainda não aprendeu a viver com o brasileiro. Então a gente se distancia dos países desenvolvidos, sobretudo por conta disso, né? Essa qualidade de vida. Bom, em termos de classificação, eu tenho aqui, por exemplo, eu trago agora para vocês a classificação de país desenvolvido por 2 critérios. Uma pelo PIB e outra pelo IDH, tá? Pelo PIB,
Quem é os países mais ricos do mundo hoje? Quem são as potências econômicas? Eu coloco para vocês em sequência aqui, ó, os Estados Unidos, né, que tem um PIB acima de 19 trilhões de dólares, né? O Japão com 4 trilhões de dólares, o Canadá e a Austrália ali se destacando como países de grande PIB, potências econômicas, né, economias desenvolvidas. Já pelo IDH, percebe, Estados Unidos não entra entre os maiores, né? No IDH, em primeiro lugar é a Noruega é o melhor lugar do mundo para se viver, seguido da Suíça como segundo melhor lugar. E engraçado, porque não são destinos favoritos de brasileiro quando vai migrar para fora do mundo. A Austrália em terceiro, e acredite, a Irlanda entra aí com um dos maiores IDH do mundo. A Irlanda até que recebe bastante brasileiros, né? Mas o brasileiro, eu acho que ele não tem nem a noção do IDH da Irlanda quando vai para lá. Geralmente é um destino mais barato e por isso as pessoas tendem a migrar para a Irlanda. Mas olha, a Noruega, a Suíça e a Austrália são os 3 pontos do mundo melhor para se viver. Claro que é mais para quem é nativo, quem nasce lá, né? Mas se você está procurando qualidade de vida no mundo, em vez do PIB, que é o que o brasileiro faz, a gente continua com a ideia do dinheiro e esquece o principal, que é o custo-benefício, é a qualidade de vida, né? A gente às vezes está lá sofrendo, atravessando uma fronteira ilegal para entrar nos Estados Unidos, quando você poderia ir para a Noruega sem nem tirar um visto, né? Mas aí é a realidade do mundo e do Brasil. Aqui eu trago a posição do mundo em relação ao PIB está em 2020. E aqui eu vou trazer alguns países diferentes. Veja, os Estados Unidos continua sendo em 2020 o país mais rico do mundo, mas em segundo lugar entra no cenário um país pobre. Opa, como assim um país pobre? Segundo maior PIB do mundo hoje é da China, com expectativa de superar os Estados Unidos em 2030. A China é um país como o Brasil, tá? Que cresce economicamente, mas não cresce, não desenvolve. O seu povo é pobre, em geral. Mas o país cresce economicamente. E é interessante porque é um país que ainda defende uma bandeira socialista. Como é que eu estou numa disputa capitalista com uma bandeira socialista, né? Então, a China tem um quê diferente. E ela vem chegando aí, surpreendendo o mundo. Hoje é a segunda maior potência em termos de PIB. Seguida ali em terceiro lugar de Japão, Alemanha, em quinto o Reino Unido. Outro destaque é o sexto, que também é um país pobre, que é a Índia. Não é um país que cresce, que tem um PIB alto, mas também não desenvolve, tá? França, Itália, Canadá, Coreia do Sul, Rússia e Brasil, bem próximos, são todos países semiperiféricos tentando ganhar espaço nesse cenário. Veja, quando eu entro com a China ali em segundo lugar, com a Índia em sexto, Coreia do Sul, Rússia e Brasil, tudo próximo, a gente percebe alguns países que são semiperiféricos chegando para competir nesse cenário mundial. Bom, isso faz com que alguns países, né, entre os mais ricos, emergentes, se juntem para dominar o mundo em termos, né, pejorativos, que a gente tem ali o G7, que nada mais é que o grupo dos 7 mais ricos do mundo, que se uniram para tomar as decisões do mundo. E aí o que acontece? Com essa expansão da China, veja que a expectativa é em 2030 superar os Estados Unidos. China e Índia tendem a superar os Estados Unidos em 2030. Né? Brasil vai chegar ali entre os 4, 5, 6 primeiro. Né? Esses países semiperiféricos estão ganhando espaço e também se uniram para competir com o G7. Então nós temos um fórum de relação hoje que é o BRICS, que é justamente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul unidos também para ganhar espaço na geopolítica mundial. Tá? Por finalizar, então o G7 convida o BRICS e mais alguns outros países semiperiféricos para formar uma cúpula de diálogos sobre as relações e as coisas do mundo. Então hoje o grupo que decide a política do mundo é o G20, né, cujo qual o Brasil tem sido uma liderança junto com a China nesse movimento de ampliar o leque de países que comecem a discutir as coisas, né, de como o mundo deve funcionar, tá? Gente, com esse slide eu termino minha aula de hoje, tá? Trago uma imagem para fazer uma crítica, mas assim, peço para que vocês me sigam aí, ó, @professor.juliobotelho, segue lá no Instagram e vamos conversando, temos muito mais pela frente para conversar. Por hoje é só, valeu!